Estamos de volta com Mulheres em Pauta. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. E agora tenho o prazer de retornar e ter aqui novamente a presença de vereadores e vereadoras, é claro, da Casa, da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Então, hoje, quero receber novamente a vereadora Inês Paz. Muito obrigada pela sua presença, vereadora. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante de influência para os jovens, né? Com certeza. Olá para todas e todos. Agradecer a Andriele, a vereadora Malu, que esse programa Mulheres em Pauta, ele faz parte das nossas vidas desde 2022. Então, a gente sempre esteve presente e hoje nós vamos dialogar com os nossos jovens da rede pública estadual, da rede particular. Acompanhe, você vai aprender muito. Venha com a gente. É isso mesmo. A Inês, que é aí presidente da Comissão Permanente de Educação, está hoje à frente do Parlamento Estudantil 2024, que é o tema do nosso programa. E hoje também, com muito prazer, recebemos a vereadora Malu Fernandes, que além de membro da Comissão de Educação, já foi vereadora do Parlamento Estudantil, né, Malu? Muito obrigada pela sua presença aqui no Mulheres em Pauta novamente. Eu que agradeço pelo convite, estou muito contente de poder compartilhar dessa trajetória e desse programa tão importante que promove a participação dos jovens na Câmara Municipal. É isso, gente. Então, para quem ainda não conhece, o Parlamento Estudantil é um projeto da Câmara que promove essa vivência e essa experiência para jovens, tanto da rede pública quanto da rede privada, a estar ali integrando o legislativo. Então, eles vão ser vereadores agora por uma semana dentro da Câmara Municipal. E eles vão seguir todos aí os processos para ser um vereador de verdade e ter essa experiência mais a fundo. O parlamento, ele surgiu do decreto legislativo número 34 de 2010. Inclusive, depois a gente vai falar sobre uma alteração que a própria Malu, né, solicitou para a Câmara para que eles pudessem ter essa vivência de uma semana. Mas antes da gente falar sobre isso, o parlamento ele é um projeto muito legal porque ele promove aí tanto para jovens do ensino fundamental 2 quanto para jovens do ensino médio esse poder de estar dentro da Câmara. Então são 23 vagas para o ensino fundamental 2 e 23 vagas para o ensino médio, para poder integrar aí o poder legislativo. Vereador, agora vamos falar então sobre qual é o impacto mesmo do parlamento, né? Nós trouxemos aqui na programação um programa falando com o Igor, vocês podem depois conferir o Câmara em Debate. Ele que também foi vereador do Parlamento por 2 anos, inclusive, teve essa experiência e falou muito sobre o impacto que teve tanto na vida social quanto política e até em ideias mesmo, na perspectiva da vida. Então, qual que é o impacto de um projeto como esse dentro da educação dos jovens? Muito importante, Andriele. Porque é verdade, porque como educadora que sou e trabalhando dentro da escola pública, no meu caso estadual, a gente vê a necessidade de você transformar, de você colocar no dia a dia da vida do estudante questões do cotidiano. E quando você vê a matéria, né, que, se não me falha a memória, está aí dentro da programação, dentro do currículo, a questão dos poderes, né, poder executivo, poder judiciário e o poder legislativo, a criança fica muito distante. Então, quando você leva a criançada, leva os alunos, isso falando do ensino fundamental 2, a ter essa vivência, a compreensão deles fica muito melhor. Então, a iniciativa, né, como foi colocado em 2010, eu já nem estava vereadora, mas, como disse, eu estive vereadora de 2001 a 2008 e eu fiz uma iniciativa com meus alunos, como até a gente já reafirmou, na Assembleia Legislativa, que lá já tinha, antes de ter em Mogi das Cruzes, tinha esse projeto Avalie, que continua tendo, e nós participamos. E depois, quando veio o do poder aqui de Mogi das Cruzes, a gente até se inscreveu, mas não foi selecionado. Então, o importante é nesse sentido, de você pegar a teoria que você vê nos livros, de você colocar na prática. E da pessoa conhecer e saber fazer a diferença dos 3 poderes. E não digo que o projeto do Parlamento Estudantil, ele seja necessário, vamos dizer assim,
para que os jovens entrem na vida política partidária, entrem na vida política, porque a vida política é constantemente, quer dizer, tudo nessa vida é política. Então, é mais um instrumento de participação, é de cidadania. Agora, o fundamental é as escolas, e aí eu converso, né, para você que é gestor, para você que é coordenador, para você que é professor e professora. Eu sei o quanto está difícil você desenvolver o seu trabalho pedagógico no dia a dia, eu estou sabendo disso. Mas é fundamental você investir, porque você colhe os frutos até dentro da sala de aula. As pessoas vêm com outro olhar, com outros conhecimentos que ajuda no relacionamento do dia a dia dos alunos. Então, é muito importante. Então, se você ainda não participou, participe. Você vai gostar e você vai contribuir com a cidadania dos nossos jovens. É isso mesmo, né, gente? Então, agora está acontecendo aí a 14ª edição do Parlamento Estudantil, mas nós temos aqui a vereadora Malu, que participou, pôde viver aí um pouquinho deste projeto de mudança, de transformação, de cidadania, igual a Inês mesmo falou. E aí, Malu, para a visão do estudante, hoje a Malu é a vereadora, foi eleita também, né, a vereadora mais jovem aí da Câmara Municipal. Então, qual o impacto que você acredita que o Parlamento Estudantil teve para a sua vida social e política? Foi ali que você começou a se interessar mais por política, gostou, inclusive, falou, quero viver mais disso daqui e pretendo levar para a minha vida. Então, o Parlamento foi, de fato, uma ferramenta para você iniciar a sua vida política? Com certeza, Adri. A gente conheceu o Parlamento Estudantil, eu lembro que foi em 2015, e eu tive ali a apresentação do Parlamento, inscrevi alguns projetos, mas na época eu não fui aprovada. Então, eu também sei como que é a frustração aí de alguns alunos que têm, né, a apresentação dos projetos e não consegue aprovação. Mas em 2016 eu fui aprovada e aí no Parlamento, na edição do Parlamento, eu também compus a mesa diretiva e foi uma experiência que transformou minha vida, porque de fato eu conheci a importância do legislativo e percebi que enquanto, né, membro da sociedade civil, a gente pode de fato contribuir. E é isso que a gente fala muito para os jovens, né? Apesar de muitas vezes alguns não quererem ingressar na política, né, como uma possibilidade, né, de função pública mesmo, de carreira, é importante eles entenderem que essa participação do parlamento propicia realmente essa entrega, né, e essa contribuição para a nossa sociedade. Os jovens têm diversas ideias, têm diversas soluções, né, muitas vezes, que eles criam e a gente não tem, muitas vezes, essa perspectiva que eles têm de criatividade, de agilidade. Então, quando o jovem ele se dispõe a pensar em um problema, e o Parlamento Estudantil, eu falo que é muito isso, é a gente pensar em soluções para os desafios da nossa cidade. A gente começa a entender a voz da juventude e também as suas demandas, né? Que são muito importantes para a gente poder ter ali o fortalecimento da nossa democracia. Então, a minha experiência de 2016 com certeza contribuiu para que eu tivesse esse anseio para entrar na política. Foi a partir dessa experiência que eu entendi que eu gostaria de trabalhar na gestão pública, né? Sou formada em gestão pública. E a gente vai compreendendo ali como que são também as limitações do legislativo, o que cabe de função do vereador, o que cabe de função da prefeitura, para que, de fato, a gente tenha uma juventude que acompanhe a política, né? Que não seja somente crítica das redes sociais ou que generalize a política como sendo algo ruim, como muitas vezes é pregado, né? Nas notícias ou nas redes sociais, mas também entenda que ali é um caminho para a gente resolver os dilemas da nossa cidade. Exato, é um exercício na prática mesmo, né, para entender como que o legislativo funciona. Então, recentemente nós tivemos as eleições municipais e às vezes é isso, né, o cidadão infelizmente ainda não sabe qual a função do vereador, o que cabe ao vereador, o que cabe ao poder executivo da cidade, no caso aí o que cabe ao prefeito, enfim. Então, o Parlamento Estudantil, ele traz essa abrangência dessa visão para os jovens, o que também eles podem levar para a vida, né? Mas aí, vereador, eu quero entender como que você conheceu o projeto. Então, como que você chegou até ele? Foi algum gestor, algum educador que levou até a escola? Você encontrou por conta própria, igual o Igor mesmo falou, né? Então, às vezes, tem um educador à frente, mas também tem o interesse do aluno. Então, como que você conheceu o projeto e como foi o desenvolvimento aí dos seus projetos? Legal. Bom, naquele momento a gente tinha a divulgação dos vereadores nas escolas, né?
Este ano a gente não conseguiu fazer essa dinâmica, mas naquele momento, então, o vereador foi apresentar para a gente essa possibilidade. O que me interessou é que o parlamento, para além de questões de ideologia, que muitas vezes a gente vê de discussões na política, é justamente a gente pensar em projetos práticos para poder resolver as questões da nossa cidade. Então, naquele momento, eu lembro que eu tinha eu lembro que eu fui refletindo, né, sobre alguns problemas que Mogi enfrenta, como, por exemplo, a questão das enchentes e alagamentos. Então, comecei a pesquisar referências de cidades que podiam ter soluções aí para a gente poder aplicar na nossa cidade. E até uma dica que eu deixo para os jovens, né? Não necessariamente você precisa criar algo do zero, você pode se inspirar em soluções que já foram aplicadas em outros municípios para trazer para cá. E eu apresentei um projeto na época, que hoje é lei pelo vereador Iduígues, que é um projeto que multa as pessoas que jogam bitucas de cigarro no chão. Né, a gente começa a pensar uma coisa pequena, mas que acaba, né, gerando um acúmulo nas ruas da nossa cidade, contribui para que a gente tenha ali uma falta de cuidado com o meio ambiente e, consequentemente, atinja essas questões de alagamento e de enchentes na nossa cidade. Então, uma questão simples, mas que tem ali um impacto significativo. Então, a gente também tem alguns exemplos de leis que foram apresentadas por esses jovens e que hoje, de fato, tem ali uma aplicação na nossa cidade. São muitas ideias positivas para Mogi. Olha só quanta oportunidade, hein? E que dica valiosa da vereadora Malu, viu? O Igor deu dicas também, a Malu está aqui dando dicas, então só falta você aí, jovem, se inscrever, né, no Parlamento Estudantil. Ah, não vai dar tempo esse ano? Não tem problema. Ano que vem você pode tentar ir nas próximas edições do Parlamento também. E para fazer tudo isso é muito fácil, né? No próprio site da Câmara Municipal, vocês conseguem se inscrever, lá tem a ficha de inscrição. E a gente está falando muito sobre o projeto, porque na verdade você tem que criar um projeto de lei, apresentá-lo aí na sua escola, debater entre colegas, professores, educadores, e aí sim inscrever esse projeto junto com a sua ficha de inscrição lá no site da Câmara. E aí tudo isso você consegue fazer pelo site mesmo do Legislativo, que depois vai estar aqui no GC para vocês. Muito fácil. Ah, mas não sei, nunca montei um projeto. A própria Malu falou. Então, lá, além de ter o manual do candidato, que vai te dar estas instruções sobre como montar um projeto de lei, você pode se basear em outros projetos que já foram criados, de repente consultar a comunidade mesmo, o seu bairro, né, para entender quais são as demandas de determinado ponto da cidade e aí abusar da sua criatividade e confiar que o projeto vai passar. É claro, levando muita qualidade, redigindo o projeto com muita seriedade também, tá? Esse é o trabalho dos vereadores no geral. Nós estávamos falando aqui, Inês, sobre a importância mesmo de ter educadores que levem esse tipo de projeto, né, para as escolas. Você mesma comentou em relação à dificuldade, né, que os professores, educadores, gestores têm em realizar os trabalhos pedagógicos, mas como implantar um projeto como esse ou até levar o parlamento até as escolas? Agora, né, por conta do período eleitoral, estava mais difícil de fazer essa divulgação por parte dos vereadores, igual a Malu falou, mas a Comissão de Educação, né, com a presidência, conseguiu divulgar isso nas escolas públicas, né? Então, como que os gestores podem conseguir implantar mais projetos políticos e que tragam esse debate mesmo dentro das escolas? Então, eu tenho uma vivência, né, de escola, de como a gente tem colocado, do chão da escola, porque lecionei durante 40 anos em sala de aula na escola pública estadual, a maior parte na escola estadual Inedina, que fica lá no Jardim Camila, que é próximo aonde eu moro. Então, várias iniciativas para você introduzir questões políticas dentro da escola existe, independente de ter o parlamento estudantil ou não. Quer dizer, o parlamento é mais um instrumento que a pessoa vivencia, que é fundamental, é muito fundamental. O que eu faço uma análise dos professores, eu falo muito da escola pública, porque eu sou oriunda de escola pública, tenho uma vivência de escola pública, uma vivência, inclusive,
não só como educadora, mas também como sindicalista, no sentido de, eu dei aula aqui em Mogi das Cruzes, eu dei aula em 2 escolas, no Paulo Ferrari, em Jundiapeba, e depois no Enedina. Então, eu fiquei 26 anos dentro da escola Enedina até me aposentar. Então, eu tenho uma vivência. Então, conheço as outras escolas públicas por visitá-las, por conversar com o professor, para organizar juntamente com os alunos o Grêmio Estudantil. Então, isso é um conhecimento da escola pública. Agora, a escola particular é muito importante. Eu não tenho relacionamento com gestores, né, com eles. Então, esse ano, por causa da lei eleitoral, nós visitamos todas as escolas públicas estaduais de Mogi das Cruzes. Nós visitamos, conversamos com a equipe gestora, ou com o diretor, ou com o vice-diretor ou vice-diretora, com um coordenador pedagógico, só não conversamos com o aluno, que talvez é isso que a vereadora Malu disse, porque o contato com o aluno também é importante, por causa da lei eleitoral. E por que a gente centrou na escola pública? Porque a escola particular ela tem uma autonomia pedagógica do que a escola pública tem. Ela vem centralizada, formalizada, engessada, como a gente diz, pela Secretaria Estadual de Educação. Então, a nossa preocupação era de que a equipe gestora colocasse no planejamento do 2º semestre esse debate, porque quando eu estava professora, quando estava na sala de aula, chegava o projeto, a gente tinha pouquíssimo tempo de apresentar. Então, por isso a gente, às vezes, vinha construindo, independente das inscrições abertas, independente disso, a gente já vinha conversando com os alunos, porque o prazo que se tem, se você não tiver colocado no teu projeto político-pedagógico da escola, fica difícil do professor se envolver. Então, não porque ele não queira, por causa das dificuldades de horário, de tempo, a questão mesmo dos alunos. Então, nesse sentido, nós fizemos isso quando o parlamento, nesse 1º semestre, para as escolas colocarem no planejamento, porque daí ele reserva lá, o planejamento é validado, a diretoria de ensino assina, e eu não tenho... Talvez a Malu saiba, mas eu não estou sabendo. Eu lembro que quando a gente veio conversar junto com o Igor, tinham 17 inscrições, né, naquele período. Eu acredito que tenha aumentado. O que era importante, que a gente acha, de vir construindo diariamente, não só nesse momento, porque essa iniciativa, de projeto de iniciativa do Poder Executivo, projeto de iniciativa do Poder Legislativo, também é importante os alunos saberem. A gente sabe que nós, quando apresentamos um projeto que não é de iniciativa do Legislativo, ele é dado como inconstitucional. No Parlamento Estudantil não é feito isto. Então, mas acho que essa experiência, esse saber, esse conhecimento, acho que era importante os alunos terem conhecimento. O que é importante do Parlamento é a vivência na Câmara. Isso é importante, porque eu até faço questão de registrar aqui, que não tem nada a ver com os alunos, mas eu vi professores que nunca tinham entrado numa Câmara Municipal. Então, você fica imaginando, um professor que tem mais condições, imagina a quantidade de alunos da escola pública, principalmente aqueles que estudam distante do centro da cidade. Então, o fato do aluno estar dentro da Câmara, ter o processo de diplomação, ter o processo de eleição da mesa diretiva, estar sentado em uma das cadeiras, né, numa das mesas, isso dá para ele um fortalecimento. Então, nesse sentido, o parlamento estudantil é importante, porque o aluno vem mais forte. Então, quando ele retorna para a sala de aula, ele retorna muito diferente do que ele era antes de ter participado. Então, nesse aspecto, e avalio que a gente tem, até a gente estava conversando antes de aprimorar, como a vereadora vai falar, né, da mudança que ela fez, eu acho que a gente tem muitas questões a aprimorar, né, para que o jovem se sinta realmente assim, com essa energia para ele continuar. Um dos itens que a gente tem que batalhar com essa juventude é o Conselho Municipal da Juventude, que nessa gestão ficou totalmente apagado. Eu acho que o Parlamento Estudantil pode dar passos para ele, inclusive, ser um integrante do Conselho Municipal da Juventude. Com toda certeza. A Inês, inclusive,
comentou aqui em relação a mudanças mesmo no projeto e que o parlamento já é mesmo uma iniciativa transformadora, mas que ele pode aí acabar evoluindo, né? Tanto que, inclusive, a própria vereadora Malu apresentou um decreto legislativo, né? Um projeto de decreto legislativo 16 de 2023 que solicitava, fazia esse pedido para que essa experiência fosse um pouquinho mais longa, né? Para que a experiência durasse aí uma semana e não apenas um dia, né? Como era antes. Então, Malu, com base no que você apresentou esse projeto? Foi com base na sua própria experiência, com base em feedback mesmo e retorno dos alunos? E por que, né, que seria tão importante ter uma vivência mais longa dentro da Câmara, igual a vereadora Inês falou, dentro do plenário, conduzindo sessões, fazendo ali, tendo a diplomação? Por que ter essa vivência completa e mais longa? Legal. Bom, na verdade foi através da minha experiência, mas também dos feedbacks dos alunos, né? O que acontecia antes, né, nas outras edições, é que a gente tinha a diplomação e já tinha a sessão logo em seguida dos alunos. E eles não tinham tempo de preparo, né, que é muito importante. Então, assim, quando a gente vê a sessão acontecendo na Câmara Municipal e tem a discussão dos projetos, há, na verdade, um bastidor, né, que de fato tem ali a análise dos projetos, que de fato tem a discussão entre os vereadores, né? No espaço do plenário, a gente tem uma discussão, mas ela não é tão aprofundada. Então, nosso objetivo com esse aumento, né, do tempo dos alunos participando do parlamento é justamente para que, primeiro, ele seja diplomado, ele possa, de fato, assistir às sessões dos vereadores, entender como que funciona ali o tempo de fala, o tempo de discussão, como que, né, são os termos que eles precisam utilizar, mas também há a possibilidade, nos outros dias, deles terem, de fato, um conhecimento aprofundado da Câmara Municipal. Então, eles passam por uma aula sobre a importância da Câmara Municipal, o que são as comissões, o que são os departamentos, como, de fato, funciona a tramitação de um projeto, né? No caso do Parlamento Estudantil, ele é muito rápido, então tem aprovação e já vai para a sessão plenária. Mas na vida real, que a gente fala, né, na normalidade ali dos vereadores, os projetos de lei passam por comissões, passam por pareceres, né? Há toda uma articulação nos bastidores. Então, com foco em demonstrar de fato como que é, né, esse trabalho diário dos vereadores, que a gente fez esse decreto legislativo para poder aprimorar. Sei que a gente tem que avançar muito ainda, né, para que os alunos tenham de fato um conhecimento, né, saibam o que realmente acontece no legislativo. E agora falando sobre a influência mesmo, né, vereadora? Você que é uma vereadora muito jovem, articula aí mesmo entre os jovens, como conseguir influenciar jovens a participar de uma experiência como o parlamento ou até de entender o seu papel como cidadão mesmo, inclusive cobrar os vereadores depois, entender qual que é a função de cada um. Então, para você, como levar essa influência para os jovens e até falando mesmo sobre as mulheres, né? Porque na Câmara mesmo, por enquanto, né, nós temos 3 vereadoras aí, no próximo ano mais uma vereadora que foi eleita, teremos 4 mulheres na Câmara Municipal. É um número muito baixo ainda para 23 vereadores, né, em sua totalidade. Mas como levar essa influência para os jovens e cativar mesmo, incentivar mais mulheres a fazer a política? Bom, eu sempre costumo apontar que os jovens, eles se afastam da política quando eles pensam que a política só se trata desse universo de polarizações e agressões, que muitas vezes a gente vê, né, na TV, vê em debates ou vê nas redes sociais. Então, quando o jovem percebe que se trata disso, a política, né, tem até uma pesquisa que mostra que eles tendem a querer participar menos, porque a gente acaba tendo ali discordâncias nos grupos de famílias, nos grupos de amigos, e os jovens acabam tendo receio até de expor as suas dúvidas, porque não existe, né, às vezes o jovem ele não tem um conhecimento exato de como funciona a política ou de qual que é a profundidade de alguma ideologia, de algum partido. Então, quando ele vê a política nesse campo das discussões agressivas e só de polarizações, de polêmicas, eles tendem a recuar, porque muitas vezes eles têm dúvidas de como funciona a política. Então, eu costumo dizer, né, eu costumo apresentar primeiro para eles a minha perspectiva de política, que é o quê? A gente resolver os dilemas da nossa cidade, né? O que eu sempre tenho batido aqui na tecla. A gente pensar em soluções para os problemas que a gente vive coletivamente. Então, quando a gente coloca que a política não é esse campo só de agressões e polarizações, mas é de pensar
soluções propositivas para a nossa cidade, para o nosso país, a gente consegue aproximar essa juventude, né? E coloca eles nesse centro. Então, quando a gente começa a mostrar para eles, olha, o problema que você enfrenta no seu bairro, ou do transporte público, ou da sua falta de acesso à cultura, a equipamentos esportivos, isso tem a ver com a gente pensar decisões políticas e projetos na Câmara Municipal, a gente consegue simplificar esse desafio que é a política, né? Então, eu mesma, antes de participar do parlamento estudantil, eu achava que a política era um campo muito distante. Eu nunca imaginei conversar com um político, porque muitas vezes a gente vê políticos na TV, né, falando de uma forma muito mais, com um linguajar formal, e não que aproxima ali essa realidade da juventude. Então, a gente mostrando para eles que a política está muito mais próxima do que parece, a gente consegue fazer essa aproximação, e quando a gente tem a presença de mulheres como eu, a Inês, a Fernanda e agora a Priscila na próxima legislatura, a gente mostra que a política é sim o lugar para as mulheres. Também, né? O lugar das mulheres é em todos os lugares que onde elas quiserem, quiser. não é? Nós podemos estar em todos os lugares. A gente já está perto de encerrar, mas antes disso, agora falando sobre as vantagens e aprendizados, Malu, para a vida que o parlamento trouxe para você. Então, para a Malu Fernandes, o que trouxe mesmo de significativo para a sua vida o parlamento estudantil? Bom, acho que principalmente é entender que independente da posição, né, que a gente ocupa, do cargo, a gente pode contribuir, a gente tem voz. E a democracia é isso, a gente dá a voz para as pessoas, a gente dá a voz para os jovens. Então, acho que esse é o principal fundamento assim, que eu tive pelo Parlamento Estudantil, que a minha voz tem importância sim e pode contribuir muito para a nossa cidade. Eu falo também para eles que o parlamento é uma possibilidade de aprimorar habilidades. Então, eu era uma pessoa super tímida na época da escola, não tinha ali a desenvoltura da oratória, e o parlamento te coloca nesse desafio, tanto para que você possa convencer seus colegas de que o projeto é importante, tanto para você apresentar eles ali para a TV Câmara, né, para um espaço em que há, de fato, um plenário, um microfone. Então, eu falo, para você que quer também aprimorar suas habilidades de comunicação, o Parlamento Estudantil é uma ótima experiência. Não só a comunicação, mas também a habilidade de liderança. Então, de você poder liderar, de você poder influenciar as pessoas com as suas ideias, conseguir posicionamento, né, mesmo, porque é até interessante que eles têm ali, no momento do bastidor, a escolha do presidente e dos membros que compõem a mesa diretiva. Então, eles precisam se candidatar, eles precisam convencer os colegas do porquê que ele faz sentido eles ocuparem esse espaço. Então, é um momento de muito aprendizado, né? De fato, deles colocarem em prática e desenvolverem pessoalmente essas habilidades que contribuem também para o mercado de trabalho. Olha só vantagens, então, né? O parlamento aí é um projeto que vai trazer muita qualidade para a sua vida, para você que é jovem, muita experiência também para conhecer o legislativo, mesmo que você não tenha interesse em continuar na vida política, é uma experiência que é extremamente válida para a expansão aí das ideias. Para a gente encerrar, Inês, gostaria de entender agora qual que é a visão do legislativo em relação ao parlamento, né? Nós temos aí algumas melhorias, talvez, ainda a serem tratadas, a serem trazidas para o parlamento, até a questão de estrutura mesmo, né, para os jovens, como chegar, né, para os jovens que vivem mais afastados do centro, da periferia, que você comentou também já no outro programa. Mas qual que é a visão do legislativo, né? Vocês duas que estão aqui na mesa diretiva também, mas como que a Câmara, os vereadores em sua totalidade enxergam esse projeto para a vida dos jovens e até posteriormente, né? O que falta, de repente, pós-parlamento estudantil? Então, eu avalio que o envolvimento direto nesse projeto, de colocar em prática, como a Malu colocou, de visitar, como a gente esse ano não tivemos, ele fica muito restrito, não sei se é a visão da Malu, muito restrito a apenas a Comissão de Educação, e mesmo assim, não são todos, né, os componentes da comissão que se envolvem, porque eu me lembro que quando, acho que foi 2021, o primeiro parlamento dessa legislatura que teve, acho que foi 2022, porque 2021 nós estávamos em pandemia. Teve então, 2021. Isso, que foi até o ano que o Igor participou, 2021. Então,
estava na comissão de educação, não como presidenta, mas estava como membro da comissão, e daí fui convidada pelo um funcionário, acho que é o Aldri, se não me engano, porque ele fazia parte de uma comissão que eu nem sabia que existia. Tá? E eu estava vereadora, nem sabia que existia. E nós fizemos visitas às escolas. Então, eu acho que fica muito restrito a alguns membros da Comissão de Educação. Então, acho que precisaria, no meu ponto de vista, ter o envolvimento da mesa diretiva, da estrutura da Câmara, até para acolher melhor os nossos estudantes, né? Que acho que foi o ano passado, né, que uma aluna estava sem comer, entendeu? Até desmaiou na escola, lá durante a sessão, porque ela estava sem comer. Então, a gente tem que entender que a realidade, se não me falha a memória, essa aluna acho que era de uma escola lá de Jundiapeba. Então, a gente tem que entender o seguinte, nós queremos que todas as escolas, claro, vão ser selecionados, e eu acho que tem que ter uma seleção. Se tem muito mais candidatos do que vaga, tem que ter uma seleção. Por isso que tem uma comissão para isso. Mas a gente tem que pensar numa estrutura, sabe? Para acolher, para as pessoas às vezes não têm, porque às vezes falam assim, o professor traz. Mas às vezes o professor não tem carro. Hoje em dia é muito difícil de você ter professor de carro, entendeu? É um ou outro. Então, às vezes, aquele professor que vai levar não é o que tem carro. Então, é preciso olhar isso. Se você quer incluir, se você quer dar essa oportunidade, nós precisamos ter esse olhar mais amplo. Então, eu espero, né, que esse ano a gente tenha, pelo menos, um acolhimento melhor para os nossos 23 alunos e alunas do ensino fundamental, os 23 alunos e alunas do ensino médio, para que o próximo seja cada vez melhor. Então, eu avalio que quando você tem uma mesa comprometida, eu acho que isso é fácil de resolver. E aí, Malu, falta o envolvimento ou todos os vereadores estão aí participando do projeto? De fato, tem alguns vereadores que não têm, acho que talvez essa identificação, né, para participar. A ideia, quando a gente colocou a comissão de educação, é que é uma comissão mais próxima ali das escolas, né? Para poder realmente acompanhar, porque querendo ou não, antes ficava todo mundo cuidando, mas não tinha uma organização. Então, acho que tem muitos desafios, acho que o desafio da divulgação é um deles, né? Por isso que é importante esse programa, para a gente disseminar cada vez mais esse programa, porque tem essa iniciativa, porque tem muitas escolas que não sabem, né? Não ficam sabendo. E a ideia nos próximos anos é que esse programa ele faça parte, de fato, do planejamento da escola, né? Do calendário da escola, para que as escolas tenham um engajamento maior. Com toda certeza, tudo isso, é claro, vocês vão ver aqui na TV Câmara, o acompanhamento dos desafios dos jovens dentro da Câmara, em plenário, apresentando os projetos. Lembrando, viu? Então, são 46 vereadores no total, 23 vereadores para o Ensino Fundamental 2, 23 vereadores selecionados do ensino médio. E esses nomes serão divulgados a partir do dia 1º de novembro no site da Câmara também, que vai ficar aqui para vocês consultarem. Inclusive, nele também vai dar para fazer a inscrição, consultar o manual do candidato, tá? Então, a 14ª edição do Parlamento Estudantil vai acontecer entre os dias 8 e 14 de novembro. E aí, lá no próprio manual do candidato, no site, você consegue conferir o cronograma de atividades. Então, quando que vai acontecer aí a diplomação, essa seleção, então, né, da mesa diretiva, a condução dos trabalhos, a sessão ordinária, tudo isso também vai ser transmitido aqui na TV Câmara. Então, vocês vão poder acompanhar o Parlamento Estudantil 2024 em primeira mão. E é por isso que você não pode deixar de acompanhar a nossa programação. Tem mais conteúdo chegando, assim como a vereadora Malu, que foi integrante do Parlamento, participou hoje, o Igor participou do Câmara em Debate, nós teremos outros participantes também e vereadores, né, ou ex-vereadores do Parlamento participando dos nossos programas para falar um pouquinho sobre cada experiência que eles estão tendo aí dentro do Legislativo e o que está sendo trazido mesmo de aprendizado, que é muito importante. Então, gente, é isso. Nós estamos encerrando mais um Mulheres em Pauta, hoje falando de um tema muito juvenil, mas que tem um altíssimo impacto na vida dos jovens e também na vida da sociedade, é claro. Eles serão os próximos adultos e, quem sabe, aí os líderes, né, da nossa sociedade mais para frente.
Não deixem, então, de acompanhar os outros programas, o Parlamento Estudantil. E é claro, né, depois este programa vai estar disponível no YouTube, lá no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e também no Instagram, Câmara Mogi das Cruzes. Dá a sua curtida, segue o nosso canal, o nosso Instagram também para entender um pouquinho do que o Legislativo está fazendo. E, é claro, mais projetos vocês podem acompanhar no site www.cmmc.com.br, que é o site da Câmara Municipal. Muito obrigada novamente pela sua audiência. Vereadora Inês Paz, muito obrigada por mais um programa, por explicar um pouquinho mais sobre o parlamento, inclusive fazer aí as críticas para que tudo melhore. Eu agradeço mais uma vez essa participação e dizer para você que é educador, que é educadora, participe da vida política da cidade. O Parlamento Estudantil é um instrumento, mas você pode incentivar a organização dos alunos, das alunas, através dos grêmios estudantis. É fundamental para o fortalecimento da nossa democracia, que às vezes é fragilizada, mas ela está em pé. Também incentive, quando tiver a questão do Conselho Municipal da Juventude. É muito importante, porque lá se debate políticas públicas. E ainda, como diz aquele, ainda dá tempo. Inscreva a tua escola, inscreva teus alunos para o Parlamento Estudantil de 2024. É isso, quero agradecer também a presença da vereadora Malu. Muito obrigada, vereadora, por compartilhar a sua experiência com a gente, inclusive trazer os destaques aí do parlamento para os jovens, né? Então agora, se você puder, inclusive, deixar uma mensagem de incentivo e convidando para que os jovens participem tanto desta edição quanto das próximas, né? Para que isso fique cada vez mais fortalecido. Claro, eu agradeço pelo convite, pela experiência, né, desse programa e quero que você, jovem, participe realmente da política, entenda que a política é o lugar para você, a Câmara Municipal precisa de novas ideias, das soluções. E a gente está aqui, né, para poder compartilhar e tirar dúvidas, explicar como é esse processo, porque a política tem que ser feita pelas pessoas e para as pessoas. Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa, inclusive, vocês podem sim consultar aí os gabinetes ou até ter uma consulta presencial com a vereadora, né, para entender como é que monta um projeto. Novamente, muito obrigada pela presença, a audiência de vocês em mais um Mulheres em Pauta. Vejo vocês nos próximos programas. Até mais.